Muito boa tarde a todos, a todos dos dois lados da vida que se encontram aqui na Casa Espírita, e boa tarde também àqueles que se encontram em casa ou noutro qualquer lugar a acompanhar-nos através das redes sociais. Que sejam todos muito bem-vindos. Vamos hoje apresentar mais um tema à luz da doutrina espírita, e, como habitualmente, vamos iniciar por uma pequena prece de abertura. Convido-vos a todos, quem quiser, cerrar os olhos, sentirem à vontade, para uma melhor ligação à espiritualidade que nos assiste. E assim, vamos louvar a Deus e vamos agradecer-te, Pai, pelo dom da vida, pela criação de tudo que é a tua obra, pelo amor que tens a tudo quanto criaste, pela capacidade que deste a todos nós, humanos, de sermos sensíveis, de termos o livre-arbítrio, de neste momento já sabermos distinguir o bem do mal e de sabermos que as nossas escolhas dentro desse mesmo livre-arbítrio têm consequências, boas ou más, consoante aquilo que decidirmos fazer. Amigo Jesus, tu que és o protetor espiritual do planeta Terra, pedimos que nos cubras com o teu manto de luz, com a tua proteção, com o teu amor. Que os nossos corações fiquem hoje inundados de paz, de tranquilidade e de muito amor por nós, por todos aqueles que nos rodeiam e também por toda a natureza, por toda a obra de Deus. Obrigada, equipa espiritual desta casa, que trabalham incessantemente para que aqui encontremos a paz, a solidariedade, o amor, a amizade, a partilha, que também nos faz e que temos a possibilidade, se assim o quisermos, de levar para os nossos lares, de compartilharmos com aqueles que vivem connosco, que trabalham connosco, que de algum modo convivem connosco. Não podemos esquecer, neste agradecimento, o guia espiritual de cada um de nós, que hoje nos intuiu a virmos aqui, com vontade, com menos vontade, com mais paz, com mais alegria, com menos alegria, mas estamos aqui. E por isso, damos graças a toda esta espiritualidade bondosa que nos assiste e a quem pedimos que continue a assistir-nos no decorrer destes trabalhos. A todos, a nossa imensa, imensa gratidão. Bem-aja a todos. E pronto, então, o tema 2, como já viram, são as catástrofes coletivas, que é uma coisa que, infelizmente, todos conhecemos, todos sabemos do que se trata, porque a comunicação social diariamente nos dá conta de todas as catástrofes, de tudo o que é mal que existe no mundo. Portanto, nenhum de nós, quer esteja a vivenciar pessoalmente, quer seja através do conhecimento do que acontece com outrem, todos nós temos conhecimento destas catástrofes. Ora, e a parte terceira do Livro dos Espíritos trata das leis morais, das quais faz parte a lei de destruição, que diz respeito às questões 728 a 765. Parece mentira quando nós falamos na lei de destruição. E choca-nos um bocado. Eu, quando comecei a estudar a doutrina espírita e que li esta parte do Livro dos Espíritos, chocou-me um bocadinho a expressão, até começar a ler, a estudar e a compreender que, efetivamente, tudo tem uma finalidade. E nós, no decorrer desta exposição, vamos efetivamente apreciar esse tema.
Então, na questão 740, Allan Kardec pergunta aos espíritos: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por o pôr em abraços com as mais aflitivas necessidades? Portanto, é de facto uma prova, não é? Pensamos nós. Vamos ver a resposta que os espíritos deram. Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar os seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o dominar o egoísmo. Portanto, se nós não formos egoístas, quando passamos por flagelos, são provas que nós necessitamos de suportar para atingir estes objetivos. Portanto, temos efetivamente que praticar sentimentos de abnegação, desinteresse, de amor ao próximo e, ao mesmo tempo, exercitamos a inteligência que Deus nos deu. As perturbações físicas na Terra sempre aconteceram, embora agora pareçam estar a ocorrer com maior frequência. E, de facto, nós agora temos mais conhecimento do que se passa a nível mundial, porque antigamente havia uma calamidade qualquer num país longínquo, só muito tempo depois, e onde havia jornais é que havia possibilidades de saber. Agora não. Agora, com os mídias, com as redes sociais, com as televisões, com tudo, é na hora, sabe-se tudo na hora. Portanto, nas nossas cabeças, há como que um avolumar dessas situações, como se elas agora acontecessem mais do que antes. Mas também poderá haver alguma razão nisso e vamos ver o porquê. Então, quando falamos nestas perturbações físicas na Terra, estamos a falar de terremotos, tsunamis, furacões, desastres aéreos, guerras, ataques terroristas, pandemias, incêndios, grandes inundações. Temos também as cheias diluvianas, as erupções vulcânicas, temos as zonas de tornados, por exemplo, há uma zona da América onde existem muitos tornados, tudo isto e muito mais coisas, não é? Tudo isto provoca inúmeras desencarnações coletivas. Perante estas situações calamitosas, lembramos das explicações dadas pelos espíritos a Allan Kardec de que a Terra está a começar a entrar numa fase de transição de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Quem ler o livro dos Espíritos ou quem fizer o curso básico de Espiritismo sabe que há uma escala dos mundos. Começa nos mundos primitivos, que é para onde vão as primeiras almas, os primeiros espíritos que são criados por Deus, até evoluírem para os mundos celestes ou divinos. Portanto, nós estamos no mundo ainda de expiação e provas, em que vimos cá para expiar erros cometidos no passado e sermos sujeitos a provas para ver se conseguimos superá-las de modo a subirmos ao patamar seguinte da escala evolutiva. Segundo os espíritos nos disseram, a Terra está a passar por uma evolução, que também vamos ver um bocadinho mais à frente, para mundo de regeneração. Enquanto que no mundo de expiação e provas o mal supera o bem, no mundo de regeneração já é o bem que supera o mal. Mas para se chegar lá ainda temos que passar por bons tormentos. Então vejamos. A doutora Marlene Nobre, que é ainda uma médica famosa e espírita de coração e de quase de nascimento, afirmava, ela até desencarnou há pouco tempo, afirmava que esta transição não surgirá sem lutas enormes e muito sofrimento, pois será preciso fazer uma grande purga das almas recalcitrantes e belicosas que serão substituídas por outras com maior aperfeiçoamento moral. E então diz, e porquê é que há de ser esta transição? Porquê é que há de ser com estas lutas, com este sofrimento? Nós até podemos pôr isso a uma escala menor. Nós próprios, hoje estamos muito contentes porque temos dentes para comer, não é? Mas quanto não sofremos para os dentes, para deixarmos que os dentes rompessem das nossas gengivas, para deixarmos, isto é, para eles romperem das nossas gengivas, quanto sofrimento isso nos causou, mas agora damos graças a esse sofrimento porque estamos a beneficiar dos dentes. Também para crescermos, e ainda hoje há crianças, e eu tenho um bisneto que está a passar por essa fase, que sofrem das chamadas dores de crescimento, que os ossinhos estão a crescer e doem.
Mas lá está, se não, eu ainda me lembro das minhas dores de crescimento, cresci pouco, mas mesmo assim o pouco que cresci ainda me trouxe algumas dores. E eu lembro-me disso. Mas se nós não passássemos por essas dores, teríamos ficado do tamanho de 3, 4 anos, não é? Ninguém queria isso. Portanto, abençoadas as dores que nós passamos para obter um objetivo melhor. Assim acontece também com estas coisas que acontecem na Terra, para alcançarmos também um objetivo melhor, que é chegarmos ao mundo de regeneração. As perturbações físicas na Terra vão continuar a dar-se, como sempre se deram, e a provocar resgates coletivos, experiências que ainda são necessárias para o aperfeiçoamento do homem. Cá está. Ainda temos necessidade que estas calamidades, estes flagelos, estas perturbações físicas aconteçam. Quando se dá um destes flagelos, e flagelo era mesmo o termo que Allan Kardec usava e que usou, que consta do Livro dos Espíritos, todos nos comovemos e sensibilizamos pela grande quantidade de pessoas que neles desencarnam. Claro, ainda bem que nós nos sensibilizamos e nos comovemos, porque isso só significa que somos seres humanos, que temos amor pelo próximo, que temos compaixão pela dor do outro, que temos empatia por essas mesmas pessoas e pelos respectivos problemas. Portanto, ainda bem que efetivamente nos comovemos e sensibilizamos. E agora vamos só esperar que os nossos amigos tirem umas cadeirinhas para se sentarem. Pronto, então, ora, vindo atrás... Uma seta para cima. Uma seta para cima não dá. Para andares para trás é... Pois, só que não foi. Pronto, não faz mal. Também não, toda a gente se lembra do que viu anteriormente. No outro lado, já percebi. Tinha que se clicar lá, isto deve ter clicado. Pronto, fora. ok. Para trás. Não, agora... Aqui? Não, agora então queria vir mais para a frente. Pronto. Então vá. Pronto, eu só queria, como fiz aquela pausa, aqui, quando se dá um destes flagelos, portanto, era aqui que eu estava a dizer, todos nos comovemos e sensibilizamos e é bom que assim seja. No entanto, os espíritos superiores informam-nos que o objetivo principal dessas calamidades é fazer com que o processo de transição seja mais rápido, já que se vai fazer nos minutos o progresso que levaria décadas a produzir-se. Ora, se num flagelo se desencarnam, sei lá, milhares de pessoas, esses milhares de espíritos que desencarnam serão substituídos também por outro número igual de espíritos já mais aperfeiçoados. Portanto, essa transição, se desencarnasse cada um desses espíritos um a um, levaria muito mais tempo a haver essa substituição por espíritos mais aperfeiçoados. E vamos então continuar a ver o que nos diz Allan Kardec e o que nos diz a doutora Marlene Nobre ainda. Também nos ensinam que não há desencarnações injustas, porque nós costumamos dizer, é tão injusto, morreu aquela mãe que fazia tanta falta e há tantos velhinhos que não fazem falta. Mas não há desencarnações injustas. E que a espiritualidade trabalha para que, de uma maneira ou de outra, as pessoas que precisam de passar por essa experiência estejam reunidas no local da catástrofe, no momento exato em que esta se dê, pois as faltas cometidas coletivamente são expiadas solidariamente. Quem é que se lembra aqui de um tsunami que aconteceu perto da Tailândia, que apanhou a zona da Ásia, que matou quase 300 mil pessoas de uma só vez? Porquê é que aquelas pessoas que vieram das mais diversas partes do mundo concentraram-se naquele local? Não se conheciam, mas juntaram-se ali todas e ali todas desencarnaram. Porquê? Porque em vidas passadas elas tiveram em conjunto resgates a fazer, cometeram alguns débitos em conjunto e foi então em conjunto que vieram desencarnar para resgatar esses mesmos débitos, essas mesmas dívidas. Porque, como aqui se diz, as faltas cometidas coletivamente também são expiadas coletivamente e solidariamente.
Isto, até para a justiça divina, cumpre sempre com precisão e na hora marcada. Diz Allan Kardec nas obras póstumas. E eu ainda, em relação ao posto anterior, estou a lembrar-me de um incêndio que aconteceu num circo no Brasil, de certeza que a Jane sabe isso melhor que eu, em Niterói, em que morreram imensas pessoas queimadas nesse incêndio. E aquilo foi um horror, porque foram crianças, foram idosos, homens, mulheres, foi tudo, foi imensa gente que morreu. Claro, dentro daquela compaixão que todos nós temos e que nos devemos solidarizar com a dor alheia, toda a gente teve muita pena. E disseram, mas que se existe Deus, qual é a justiça deste Deus que faz uma coisa destas, que permite uma coisa destas? Entretanto, espíritos que pereceram, portanto, que desencarnaram por via desse incêndio, vieram em reuniões mediúnicas dos centros espíritas do Brasil, vieram esclarecer que não foi por acaso, porque eles tinham sido, no tempo dos cristãos, nos tempos de Roma, tinham sido aqueles espíritos que tinham queimado vivos muitos dos cristãos que recusaram renegar a fé em Jesus. Pronto. Portanto, vieram também em conjunto resgatar. E uma outra situação, toda a gente sabe da história, que Nero mandou incendiar Roma e culpou os cristãos. E então, lá está, Roma ficou praticamente arrasada, morreram imensas pessoas. E aqueles que provocaram o incêndio, que o executaram mesmo, foi no ano de 64, dia 1 de agosto. Morreu imensa gente e em 2004, salvo erro, no mesmo dia, em Assunção, que é a capital do Paraguai, num centro comercial, dá-se um incêndio em que morreram 300 e tal pessoas, onde estavam também pessoas que andavam às compras, crianças, mulheres, homens, tudo. Precisamente no mesmo dia do mês, do ano é que não, claro, em que se tinha dado aquela situação do incêndio de Roma. Também os espíritos vieram depois informar que foram muitos desses indivíduos que deitaram fogo a Roma e que provocaram a morte de imensas pessoas, que se concentraram naquele centro, alguns deles, claro, foram muito mais os que incendiaram Roma, concentraram-se naquele centro comercial e resgataram coletivamente. Também não se conheciam, porque nós vamos a um centro comercial, vamos às compras, podemos não conhecer quem está ao nosso lado. Mas lá está, já tinham sido de existências passadas, tinham aquele débito por resgatar coletivamente. Portanto, não há, de facto, injustiça nessas desencarnações coletivas. Não havendo razões de agora, que seriam provas, não é? Não havendo, mas pode haver. Se forem efetivamente expiações e resgates, foi de erros cometidos em vidas passadas e em conjunto entre essas mesmas pessoas. Allan Kardec indagou os espíritos se não haveria injustiça ao haver nessas calamidades a desencarnação de pessoas inocentes, que era aquela situação que nós estivemos agora a falar. E então os espíritos responderam, começaram por dar uma resposta maior, e eu só escolhi este bocadinho. Não sabes que o inocente de hoje pode ser o culpado de ontem? Quer este tenha sido atingido individual ou coletivamente, foi-o porque o mereceu. O que a nós, às vezes, nos custa aceitar, não é? Mas pronto, a justiça de Deus está presente e não há dúvida nenhuma que ela tem que ser cumprida. Vê-se assim que, tal como existe o resgate individual, também existe o coletivo, visto que a lei de causa e efeito vigora inexoravelmente nos dois casos, transformando todos os nossos atos menos felizes em contas a ajustar no futuro, quando chegar à altura certa. Porque poderão dizer, então se já era do tempo dos romanos, porquê é que não pagaram antes? Não é? Porquê é que não resgataram esses seres antes? Porque foi agora, foi nesta altura, portanto, em cada uma das situações, e noutras, nestas duas que eu falei, e noutras tantas elas do tsunami, dos incêndios, etc., quando chegar à altura certa. E foi naqueles momentos que chegou à altura certa. Ainda segundo a doutora Marlene Nobre, de acordo com o princípio da reencarnação,
Os acontecimentos do presente estão relacionados com os atos praticados nas vidas passadas, seja a nível individual, seja coletivo. Ela repete o individual e o coletivo, frisa bem, para que nós tenhamos a noção de que nada é por acaso e que não é apenas a nível individual que nós resgatamos os erros cometidos. Seja coletivo, ou seja, os que juntos cometeram erros, geralmente voltam a encontrar-se num determinado momento de uma vida física para o necessário acerto de contas com a lei divina. É como se o passado atingisse em cheio o presente, influindo decisivamente nos acontecimentos atuais. Porque nós temos que compreender que somos hoje fruto do passado, das nossas ações do passado, mas estamos hoje, com as nossas ações, a construir o futuro. Porque o destino é feito por nós. Não há um destino pré-determinado para sermos isto ou sermos aquilo. Somos o fruto dos nossos atos. Colhemos aquilo que semearmos. Um agricultor, se semear um tomateiro, não espera ir colher maçãs, não é? Portanto, tudo aquilo que nós semearmos é aquilo que nós, de facto, iremos colher. Tudo aponta para que haja uma causa comum no passado destas pessoas, que fez com que desencarnassem juntas, resgatando assim a dívida anterior. E lembrem-se também que há, por exemplo, vão 300 pessoas num avião. O avião cai. E porque é que, no meio daquela calamidade, que morrem quase todos, salva-se uma ou duas? Portanto, o avião é o mesmo, a viagem era a mesma, caiu no mesmo sítio, e umas sobreviveram, outras não. E ainda não tinha chegado a hora daquelas pessoas que sobreviveram. Para além disso, o resgate a acontecer era apenas para aquelas pessoas que efetivamente desencarnaram. Nesta dicotomia de culpa-resgate, o mais importante é afastar a ideia de um Deus vingativo, para realçar apenas a misericórdia e a justiça divinas, que têm leis perfeitas que devem ser respeitadas. Portanto, existem as leis de Deus. Ele não é vingativo, ele apenas tem as suas leis. Nós, se as cumprirmos, tudo bem. Se não cumprirmos, sujeitamos-nos. É como as leis dos homens. Nós, por exemplo, temos no Código Penal, temos as leis de cada país. Se, por exemplo, no Código da Estrada, houver aqui indicação, já que estamos aqui no meio de prédios, não se pode conduzir aqui a mais de 40 a hora. Se eu passar ali de carro a 100 e for apanhada por um guarda, o guarda, por um polícia, ele não está a ser vingativo, não se está a vingar de mim. Ele está apenas eu irei ser autuada, vou aplicar-me a uma coima, eu estou apenas a colher os frutos da transgressão que eu cometi. Não é porque ele esteja a ser vingativo. Eu estou apenas a receber o fruto do facto de ter cometido esta transgressão, que também tem a sua finalidade. Com efeito, Deus não castiga ninguém, mas também não dá prémios. Portanto, limitemos-nos a cumprir as leis divinas. Ele apenas estabelece as leis. Quem as cumpre é feliz. Quem o não faz, sofre o aguilhão da dor. E porquê? Porque nós, para evoluirmos, há duas formas de o fazermos. É pelo amor ou pela dor. Como, infelizmente, vivemos num mundo de expiação e provas e somos os espíritos muito imperfeitos, ainda não conseguimos evoluir pelo amor na totalidade. Logo, teremos que evoluir pela dor. Este sofrimento não é apenas punitivo, mas essencialmente educativo. Porque até neste exemplo que eu dei, o polícia aplicou-me uma coima, mas eu aprendi. Disse logo, espera, ali nunca mais vou passar a 100 a hora. Porque se não tivesse sido autuada, se não tivesse recebido o castigo do meu ato impensado, se calhar na próxima eu voltava a passar lá a 100. Portanto, não foi. E com as leis de Deus é a mesma coisa, ainda por maioria de razão, como é evidente. Portanto, este sofrimento não é apenas punitivo, mas essencialmente educativo, porque a consciência da pessoa livra-se de uma dívida pendente de uma vida anterior. E após o pagamento da mesma, o espírito, após ter sido socorrido e depois esclarecido no mundo espiritual, volta a outro corpo físico para prosseguir na sua caminhada. Portanto, todas as pessoas que desencarnem, sejam em flagelos, sejam em catástrofes coletivas ou não, regressam ao mundo espiritual, são recolhidos, são assistidos, são ajudados.
eles próprios fazem a sua evolução, reconhecem os erros que cometeram enquanto estavam no corpo físico e depois, quando chega a sua hora de reencarnar, voltam ao mundo físico, onde vão prosseguir a sua caminhada, ao lado de amigos, mas também de antigos inimigos em direção ao rumo da perfeição. Porque nós sabemos que aqueles com quem convivemos hoje podem ter sido nossos amigos ou nossos inimigos em vidas passadas. Muitas vezes os amigos é porque há prazer em nos reencontrarmos, fomos felizes juntos e é muito bom voltarmos a conviver juntos. Mas também há aqueles que caem nas nossas vidas para nós nos voltarmos a relacionar, para corrigirmos aquelas areiazinhas na engrenagem que não permitiram que tivéssemos um bom relacionamento e que nos é dada uma nova oportunidade, ou quantas forem necessárias, para nós limarmos aquelas arestas do mau relacionamento que tivemos antes. Portanto, nada é por acaso. Às vezes diz-se, porque é que aquele pai, aquele filho, ou aquela mãe, aquela filha, portanto, parece que há ódio entre eles. É que muitas vezes os pais recebem filhos de inimigos do passado, precisamente para conseguirem ajustar-se, para conseguirem remir, resgatar erros do passado, más relações que tiveram em existências anteriores. E Deus dá essa possibilidade de aproveitarem cada uma das encarnações para limarem as arestas e passarem a dar-se bem e fazerem as respectivas pazes. Quanto aos motivos anteriores pelos quais as pessoas estão reunidas nos locais onde se dão as catástrofes, só os espíritos superiores as conhecem e só a eles compete a decisão de revelá-las ou não. Nós não temos que ser juízes de ninguém. Nós não temos que estar a avaliar, nem a querer saber o que é que aquelas pessoas fizeram, por exemplo, nos casos do tsunami, ou de outros qualquer, o que é que elas fizeram para... Não nos interessa. Quem os sabe são apenas os espíritos superiores. E eles, se não quiserem, não dão a conhecer. Portanto, nós não temos que saber o porquê, nem ser juízes dessas pessoas, porque também não gostamos que ninguém seja juízes dos nossos erros, porque não há ninguém que não os cometa. Todos nós cometemos erros. E não gostamos que ninguém venha apontar-nos o dedo aos erros que nós cometemos, a não ser que seja alguém que saiba que nós estamos abertos para corrigir esses erros. E se não nos tivermos apercebido deles, e se não tivermos uma pessoa que às vezes nos abra os olhos, nós não corrigimos os erros que temos. Portanto, até isso não é ser juiz, mas é apenas dar um conselho, chamar a atenção para alguma coisa que nós estamos a fazer mal, para que consigamos, por nós mesmos, não porque ninguém nos imponha, mas para nós conseguirmos efetivamente corrigir esses mesmos erros. Também no mundo espiritual vigora a lei de causalidade, que nos diz que somos livres para agir através do nosso livre-arbítrio, mas que ficamos presos aos resultados que esta liberdade produzir. Ou seja, o mal que fizermos a outrem é a nós próprios que estamos a fazer. Temos aqui a fotografia deste boomerang, que toda a gente o conhece. Quando se manda um boomerang, ele volta imediatamente para a pessoa. Portanto, os nossos atos, se estivermos a fazer mal a alguém, é como um boomerang. Esse mal volta para nós. Se não for no momento exato, pode levar tempo, mas lá que volta, volta. É como um boomerang, sem dúvida nenhuma. Jesus já nos tinha avisado de que seremos medidos pela mesma bitola com que medirmos os outros. Isto é, iremos colher sempre o resultado das nossas próprias ações. Se nós formos intransigentes e lá está o tal apontar o dedo aos erros dos outros, e se formos exagerados, se não houver nenhum fim de benefício nesse apontar de dedos, como há bocado dei aquele exemplo, isso é da mesma maneira com que nós estamos a medir os outros, é da mesma forma que efetivamente nós seremos medidos, quer pelos outros, quer pelos espíritos superiores e por quem tem capacidade de avaliar os nossos atos, seja agora, seja no mundo espiritual. O benfeitor Emmanuel esclarece que todos estamos no presente com o anseio de construir o futuro, mas envolvidos nas consequências do nosso próprio passado, como também já falámos anteriormente. Tudo o que o indivíduo semeia, irá colher. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, de sementeira e colheita, a lei de causalidade, todos estes nomes para a mesma coisa, que é tão simples,
mas que é preciso que nós consigamos assimilar isto primeiro no nosso cérebro e depois no nosso coração, que tudo aquilo que nós fizermos tem as suas consequências. Ninguém nos obriga a fazer o bem nem a fazer o mal. Deus deu-nos o livre-arbítrio, nem sequer influencia nesse livre-arbítrio. Nós é que temos que fazer as nossas escolhas, sabendo, no entanto, que elas têm consequências. Quando se dão casos de desencarnações coletivas, à parte da emoção que nos toca ao coração, há perguntas que fazemos e gostávamos que nos dessem resposta. A doutora Marlene Nobre dá-nos respostas a algumas delas, a propósito de um acidente aéreo no Brasil, mas que se podem aplicar a muitos outros casos de catástrofes. Uma das perguntas era: as vítimas sentiram a morte? E a resposta: perante as circunstâncias, um grande impacto seguido de uma explosão, os passageiros teriam conscientemente... Outra pergunta ainda: os passageiros teriam conscientemente sentido um sofrimento tão cruel no momento da morte? Porque nós pensamos logo que aquelas pessoas sofreram, não é? Então vamos ver a resposta. Não, eles não sentiram nada. O impacto provoca a separação imediata do corpo físico. E se forem ler o Livro dos Espíritos, na sua pergunta 154, lá diz que, efetivamente, essa separação não é dolorosa. A separação do espírito em relação ao corpo não é dolorosa. E até temos aqui depois um vídeo para apresentar em relação a isso. Além disso, os espíritos ensinam que a separação da alma do corpo não é dolorosa. Pronto, que era aquilo que eu me tinha adiantado. E vamos agora então ver esse vídeo. O vídeo intitula-se Tem Hora Errada para Morrer, de Alexandre Caldini. Caldini não quer falar. Pois não. O que acontece com quem morre de acidente? Morreu antes da hora ou não? Sofreu ou não? Vamos ver essa questão também ao olhar do Espiritismo? Primeiro, mais uma vez, não há erro na hora da morte. A gente morre na hora exata, na hora certa, na hora que a gente precisava morrer, exceto em caso de suicídio. Ora, um acidente não foi suicídio, um acidente foi algo que a gente não previa, mas que aconteceu. Frequentemente no acidente tem o culpado do acidente. Podia não ter acontecido, mas aconteceu. E como é que fica esse espírito na hora do acidente? Vou dizer que seja um acidente de moto. Como é que fica? A pessoa caiu da moto, ralou inteira, foi uma coisa horrorosa. Será que ele ou ela sofreu ali? Será que ele ou ela sentiu as dores daquele corpo que ficou todo machucado, lacerado, sim ou não? Um acidente de carro ou um incêndio? Como é que funciona isso? Como é que o Espiritismo entende? Olha, no centro espírita que eu frequento, mais uma vez já, a entidade comunicaram o seguinte: tal pessoa que sofreu um acidente foi retirado milésimos de segundos antes do corpo sofrer tudo que sofreu. Ou seja, o espírito não sentiu aquelas dores que o corpo poderia ter transmitido a ele. Olha que interessante. Isso sempre é assim? Não sei se sempre é assim, talvez não. Mas se há merecimento, se a pessoa não precisa sentir as dores daquilo, talvez não sinta mesmo. Porque o espírito pode ser desligado, retirado do corpo, quando começa o corpo a sofrer aquelas dores. Então ele nada sente. Então se você tem um parente que faleceu recentemente, há muito tempo, de acidente, talvez aquela pessoa não tenha sentido. Aliás, no Livro dos Espíritos, eu acho, no Evangelho, o Livro dos Espíritos fala isso. Fala que frequentemente nós ficamos muito apenados que vemos o corpo sofrendo, mesmo doença. Está sofrendo, está com dores, está falido, está sofrendo o corpo. O espírito não está, o espírito está afastado daquilo. Então, repensar a nossa dor pelo outro. Claro que precisa cuidar, claro que precisa minimizar a dor, precisa dar conforto a uma pessoa quando está ali acidentada ou adoecida. Né? Tudo isso é fundamental. Mas também tem perspectiva, que não sempre, não necessariamente, o espírito sofreu tanto quanto a gente imaginava. E sempre vale a pena oração, as suas palavras, acalmar aquela pessoa, acalmar aquele espírito. Olha, calma, está tudo certo, a vida segue. Respire, alivie-se, olhe à sua volta, tranquilize, siga o caminho que está se desfraudando aí para você, que está tudo certo. Acalmar, serenizar aquela pessoa, para que ele ou ela possa ter uma passagem, possa ter um desencarne, possa ter uma morte do corpo físico e uma continuidade do espírito da melhor maneira possível. Pronto, aqui está. O que acontece com quem morre de acidente? O que acontece? Pronto. O senhor estava... o senhor queria vincar bem aquilo que estava a dizer, então quis aparecer outra vez. Outra das perguntas: em que estado fica o espírito depois desse desligar imediato do corpo físico? A resposta: tudo depende das qualidades morais da alma. Isto é, se estava mais ou menos ligada às questões materiais, enfim,
qual era o seu grau de espiritualidade. Portanto, quem estava mais ligado à matéria, inclusive podia não acreditar em Deus, pronto, uma pessoa pouco espiritualizada e mais materializada, a perturbação que se sente quando chega ao mundo espiritual, é evidente que leva mais tempo a desaparecer essa perturbação, não tem logo a noção da ajuda que está a receber, por isso, esse desligar imediato, o espírito não fica tão bem quanto aquele que, estando mais espiritualizado, já sabe que a vida não acaba, apenas muda de plano e que sabe reconhecer a ajuda que a espiritualidade bondosa lhe está a dar. Em desastres deste género, há uma percentagem muito pequena de espíritos que são retirados e imediatamente socorridos nas dimensões superiores. Portanto, uma quantidade pequena, são logo retirados e vão logo para as regiões superiores. O que é que isso significa? Que eram pessoas muito espiritualizadas. Enquanto outros, que são a grande maioria, permanecem nos postos de socorro que foram especialmente montados para os receberem. Reparem isto, está tudo tão previsto, tão preparado, que já antecipadamente prepararam postos de socorro para os acolher, enquanto que outros vão para os postos de socorro que já existem. Portanto, consoante o estado daquele espírito, assim, o local, entre aspas, para que o espírito vai. O perispírito, que é o molde do corpo físico, precisa de cuidados médicos e, geralmente, fica em tratamento durante uns tempos até a sua completa reabilitação. Eles podem comunicar-se logo a seguir ao acidente? Mais uma pergunta. Podem. O facto de terem passado por uma provação terrível abre-lhes um crédito espiritual que permite que o amparo dos socorristas do mundo maior esteja presente constantemente, facilitando até a comunicação nas reuniões espíritas, o que aumenta as hipóteses de recuperação do espírito. Portanto, o facto destas pessoas terem passado por esta provação resgataram muitas das dívidas que tinham contraído anteriormente e isso vai até permitir que, efetivamente, eles possam fazer-se presentes nas reuniões espíritas, das casas espíritas. Mas eles podem, efetivamente, comunicar-se, mas não é quando nós queremos, porque todos nós temos pessoas que amamos e já partiram e que nós gostaríamos, gostava tanto de falar com o meu parente, a minha mãe, o meu pai, pronto, qualquer pessoa gostava de falar com eles, mas o telefone não toca de cá para lá, toca de lá para cá. E muitas vezes eles até quereriam contactar-nos, mas não estão ainda em situações de o poder fazer. Só o fazem quando estão efetivamente em situação de o fazer. Mas, as almas falam? Falam, quer dizer... Porque eu já ouvi minha mãe chamar. Sim, pois. Mas depois falamos sobre isso quando for aquele coisa. É efetivamente, estão... é o que se chama o processo de mediunidade. A Zita tem mediunidade e ouviu, efetivamente, a sua mãe a chamá-la, o que é natural. Mas isso depois vamos falar a seguir, está bem? Pronto. Então, a oração é muito importante. Já como dizia também ali o nosso amigo do vídeo, a oração é muito importante. E é, muitas vezes, a única coisa que nós podemos fazer pelas pessoas que estão ou desencarnadas ou para desencarnar é a oração. Que as suas famílias e todos nós continuemos a orar por eles. É muito importante nós termos isso presente, que não desistamos nunca, porque às vezes até pensamos, tenho orado tanto, tenho pedido tanto e nada acontece de bom, olha, vou desistir. Mas não podemos desistir, temos que continuar porque a oração é de facto muito importante. Como lidar com o luto em tragédias e catástrofes? Por acaso estas perguntas são todas elas, porque são perguntas que nós próprios fazemos, não é? E então que a doutora Marlene Nobre trouxe isto à colação e é muito boa hora, porque isto vai dar resposta a perguntas que nós todos, alguma vez das nossas vidas, já colocamos. Portanto, como lidar com o luto em tragédias e catástrofes? Nestes casos, é normal que o processo de luto seja vivenciado de formas diferentes. Claro que é. As pessoas são diferentes entre si, os países são diferentes, as culturas são diferentes, as civilizações são diferentes, os hábitos de vida são diferentes, portanto, o luto não é vivenciado sempre da mesma maneira. Estas situações provocam uma ruptura na vida das pessoas envolvidas, gerando grande stress,
porque essas situações extraordinárias são um marco que não atinge apenas o indivíduo, mas a sociedade como um todo. Daí todos nós ficarmos sensibilizados quando elas acontecem. E são pessoas que não nos são nada, mas quem é que não fica sensibilizado quando vê na televisão aqueles horrores do que acontece, não é? Ficamos todos tristes e todos solidários com aquelas pessoas e principalmente com as respectivas famílias. Embora o luto seja algo universal, cada pessoa tem a sua forma de lidar com esse sentimento. A fé ajuda neste processo, pois quem crê numa vida espiritual passa a encarar a morte física, não como o fim de tudo, mas como uma passagem para a verdadeira vida que é a espiritual. E, de facto, quem tem fé encara a desencarnação desta maneira. Quem não tem fé pensa que tudo acaba, que morto o corpo acaba tudo daquela pessoa e não tem o consolo na sua dor, não tem o consolo de pensar que a pessoa ainda está viva, embora noutro plano da existência. A visão espírita da desencarnação coletiva ajuda os enlutados a conformar-se, sabendo que os espíritos benfeitores estão a ajudar os recém-desencarnados e que há equipas de resgate espiritual para guiar a evolução dessas almas. Daí até haver aqueles postos de socorro que são criados especificamente para os receber. Embora outros, como vimos ali, partam logo para postos de socorro mais elevados e outros para aqueles que já existiam. Mas todos eles são socorridos. E agora, para terminar, gostava de vos apresentar este vídeo que eu acho lindo, que é A Gente Vai Embora. A gente vai embora e fica tudo aqui. Os planos, arrumo prazo, as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente vai embora, sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo vai apodrecendo. A roupa fica no varal. A gente vai embora. Se dissolve, a gente some. Toda a nossa importância se esvai. Essa importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua. Ela segue. As pessoas superam e vão seguindo as suas rotinas. A gente vai embora. As brigas, grosserias, impaciência, infidelidade, tudo isso serviu para nos afastar de quem só nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E o mundo continua assim, caótico, muito louco. Como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E cá entre nós, não faz. Nós somos pequenos, mas nós somos arrogantes, prepotentes, metidos à besta. A gente vai embora. E é bem assim. Piscou, não estalo, a vida vai. O cachorro que eu amo tanto, ele é doado. O cachorro se apega aos novos donos. Os vivos ficaram de novo. Eles andam de mãos dadas, apaixonados, vão até o cinema. A gente vai embora. E nós somos rapidamente substituídos naquele cargo que a gente ocupou na empresa. Nós somos substituídos no outro dia. As coisas que nós nem prestávamos são doadas, algumas até jogadas fora. Quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse a nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa até antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente risse mais, saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Hoje o tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa essa viagem. Essa jornada fantástica, veloz, com um destino ao fim. Rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa. Eu ainda tenho pressa. O que eu estou fazendo agora com o tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores. Que saibamos reconhecer o que realmente importa
nessa nossa breve passagem pela Terra. Só isso. Até porque a gente vai embora. A gente vai embora. É verdade. Todos nós vamos embora um dia. Por isso, temos que começar a praticar o desapego. Porque, como ela aqui frisou, os nossos maridos, as nossas mulheres, os nossos filhos, tudo segue a sua vida. Os maridos e as mulheres arranjam novos companheiros e, como ela diz, e até vão ao cinema. Os nossos animais de estimação são doados a outras pessoas quando têm essa sorte, não é? E de imediato se afeiçoam às pessoas para quem vão. Saímos do nosso emprego, deixamos o emprego, claro, no dia seguinte está lá outra pessoa a substituir-nos. Portanto, até as nossas coisas, que às vezes estamos tão agarrados aos nossos bens pessoais, aos nossos bens materiais, para quê? Como ela diz, até aquelas coisas que nós nem queríamos sequer emprestar, quanto mais dar. E depois, a gente vai embora, essas coisas são dadas e muitas, isto já não tem interesse nenhum, vai para o lixo. E enquanto cá estamos, agarramos a elas de uma maneira que não as dávamos a ninguém, nem sequer as emprestávamos. Não pode ser assim. Pratiquemos o desapego, sabendo que um dia a gente vai embora, sem dúvida nenhuma. E pronto, e agora foi esta a literatura que eu consultei para fazer isto, com grande, olha, devo dizer-vos que esta revista, por acaso até não é minha, com uma revista daquelas que já é de 2007, as catástrofes coletivas, que é um exemplo de como uma revista de 2007 serviu para fazer uma palestra em 2024, como aquelas que nós temos aí de anos anteriores, têm temas fantásticos, são sempre atuais. Portanto, eu consultei o Livro dos Espíritos, as obras póstumas, Nossa Vida no Além, Ação e Reação, Transição Planetária, a doutora Marlene Nobre, neste livro Nossa Vida do Além, onde surgem muitas destas questões aqui faladas, a Revista Espírita, Verdade e Luz, a Folha Espírita e as fotos e os vídeos que são da internet. Portanto, eu acho que temos aqui muita matéria para pensarmos, não só nas mortes, nas desencarnações, nas catástrofes coletivas, mas também nas individuais. E qual deve ser a nossa reação, o nosso procedimento em relação a estas situações. E agora vamos ver se efetivamente há perguntas. Podes mostrar já o próximo slide. Fica já. Pois, é isso. Ficou aqui porque agora ia esquecer-me. Como já aqui tem sido falado todas as quintas e todos os sábados, e temos aí espalhados vários cartazes, nos dias 23 e 24 de março, no Centro de Congresso Cultural e Congresso de Caldas da Rainha, vão realizar-se as Jornadas Espíritas do Oeste, que o tema é a vida depois da vida, não é? Pois, mas eu aqui não consigo ler, porque não estou com óculos de ver, que é a vida depois da vida. Portanto, as inscrições custam 12,50 €, quem quiser inscrever-se. Portanto, isto realmente é um preço simbólico. Por 2 dias é de facto um preço simbólico e vão ótimos oradores, pessoas até de craveiro internacional, e aprende sempre muito e também se convive muito. Pronto, fica ao convite, está dada mais uma vez esta notícia e agora cabe a cada um de nós fazermos a nossa escolha de irmos ou não irmos. Nós, nesse dia, nesse sábado 23, até estamos encerrados precisamente por causa das jornadas, por isso já sabem que dia 23 de março nós estamos encerrados, o nosso centro não abre. E agora, podem então, se quiserem colocar alguma pergunta que eu possa saber responder. Se não puder, há de haver alguém que me ajude a responder, que vamos em conjunto tentar responder. Se não conseguirmos, se não soubermos, leva-se para estudar em casa e mais tarde dá-se a resposta. Pronto. É muito curioso, enquanto aqui o pessoal está a ganhar coragem, é muito curioso este tema, porque quando nós imaginamos a morte multiplicada por muita gente, é assim uma coisa, não é, abominável. E quando na realidade o que acontece é a passagem
muitos ao mesmo tempo, enquanto que no mundo inteiro, Exato. desde que entramos aqui, já foram não sei quantos. Se calhar a mesma quantidade ou muito mais do que as coletivas. Só como nós não Claro. vamos contabilizar divididas pelo Exato. mundo inteiro, não lhe damos a mesma importância. Realmente, Aí é você isso. tem aquela. É Para mesmo. nós, agora, no mundo espiritual, o trabalho. Um bocadinho mais alto já, não se faz favor. Não, estou falando que no mundo espiritual, lá, Sim, é sim, um trabalho organizado, porque eles já sabem, né? Eles já Exato. estão esperando e tudo. claro. É um trabalho Tem os, bem postos, grande. tem os postos de socorro que vão Tem, recolher já, tem tudo, é tudo os espíritos armado, desencarnados. desencarnado, né? Aquilo lá funciona a 100%, não é como nós cá. Não. Resolve-se tudo na hora, Não, nós prepara-se somos tudo, a maior bom. parte das vezes, tudo na hora. Lá é tudo super organizado, está tudo. Outra coisa é este reforço da questão de que nós termos que experimentar a dor que causamos ao outro. Não é quando. É quando já temos maturidade suficiente para compreender e já nos vai fazer efeito. Não tem a ver com vingança divina, Claro que não. nem castigo, porque isso não existe, mas é calçar aqueles chinelos. Porque nós, para valorizarmos e corrigirmos, nós temos que sentir. Porque se não sentirmos, não é coa. Pronto, sei, às não vezes há- temos que passar aquilo que o outro passou Exatamente. para sabermos estar no lugar do outro. Tiver conhecimento aqui do menininho lá no Rio de Janeiro, até o João Hélio, ele foi arrastado. Sim, sim, foi pensei arrastado. nele esta noite, para falar nele aqui. Tivemos aí muito tempo a fixar. E já falámos nele numa Ele palestra. veio e deu a comunicação, que ele pediu por passar aquilo, porque ele fazia isso nos cristãos, Exatamente. nas vigas, né? Pois, arrastavam nas vigas no Coliseu Romano. E ele é, portanto, o que já nos está a falar, que nós já aqui falámos em palestras, mas nem sei se nesta altura esteve ali a história também a fixar. A história verdadeira. Esteve ali a fixada. Foi uma coisa. O menino no Brasil que foi, creio que até assaltado, e depois foi arrastado numa moto. Ficou preso. No cinto de segurança. Pois. A mãe tiraram a mãe e o cara pegou o carro e foi. E ele ficou preso no cinto, não conseguiu tirar e a porta abriu e ele caiu preso no cinto. Eu até tinha a impressão que era numa moto, mas Não, pronto, não. era num carro. Pronto. Ele foi arrastado a sofrer as mesmas dores dores que Pronto, que isso mais tarde. ele infligia a Aos- homens, mulheres e crianças que ele amarrava arrastava. Pronto. E depois, quando isto aconteceu no Brasil, foi motivo de notícia e toda a gente ficou extremamente chocada, como nós ficaríamos, não é? Mas mais tarde ele veio a declarar num centro espírita, numa reunião espírita, veio a dizer que não tivessem pena dele, porque ele não era vítima nenhuma, porque ele tinha sido um algoz noutra existência, que ele, como romano, ele arrastava os cristãos, homens, mulheres, crianças, nas bigas puxadas por cavalos que andavam a uma velocidade enorme e as pessoas eram arrastadas até ficarem desfeitas, em frangalhos. E ele, portanto, pelo cinto de segurança, aconteceu-lhe o mesmo, ter sido arrastado e ter sofrido uma morte semelhante. Por isso, nós costumamos dizer, porque é que aquela criança ou aquele miúdo, lá está, criança é o corpo, porque o espírito pode ser muito mais velho. Por exemplo, eu tenho filhas, netos e bisnetos. Não é? Eu não sei se aqueles seres que são todos mais novos que eu, enquanto seres físicos, podem ser mais velhos que eu a nível de espírito. Podem ser espíritos mais antigos que eu. Portanto, aquilo que nós vemos, às vezes, passar, coitadinhas das crianças, custa tanto ver. E custa. Porque nós, ainda bem que temos esta compaixão, esta sensibilização. Mas aquele espírito pode ser um espírito velho, pode já ter cometido muitas tropelias, pode ter feito, como esse menino tinha feito enquanto romano, que fazia trucidava as pessoas com as bigas no Coliseu Romano. Mesmo a gente sabendo que ele fez isso, você não é digno de ter. Claro, exatamente. E não temos, lá está, não temos que julgar. Não. Nós não temos que julgar. Apenas quem pode julgar é Deus. Nós não podemos ser juiz de ninguém. Temos sempre que ter pena das pessoas que passam por essas vicissitudes. Porque todos nós erramos e todos nós já erramos. Sabe Deus se nós também não fizemos parte
de andar a arrastar pessoas nas vigas. Sabe lá se você não jogou pedra na cruz? Exato. Se até Você não, também se podia até, estar lá. se até não colaborarmos com a crucifixão de Jesus, Sim. nós não sabemos o que fizemos. Portanto, não podemos estar a julgar ninguém. Circos romanos lá fazendo assim. Tá. Quando eram os gladiadores, Já está ali. Nós estamos aqui. É porque E este conhecimento liberta, porque permite-nos reformularmos. O mesmo. Estamos a expectar. vamos ver se há aqui alguma comunicação. Alguma Não comunicação do de além. algum encarnado. Não do além. Vamos ver se algum encarnado. É do ali, não é do além. Vamos é do ali. ver. Não, É do ali da rede foi social. tudo. Olha, o Arthur Filipe Ferreira diz, vamos aqui exibir, diz assim, Marlene Nobre, a mesma que dizia que teríamos o Apocalipse Maia em 2019. É assim, vamos ver. Quem de nós nunca errou, quem de nós nunca se enganou? Aqui, desculpa que eu já estou a avançar. Não, avança. O que nós podemos ter o foco nos acertos ou podemos ter o foco nos erros. As nossas escolhas levar-nos-ão à paz de espírito, à compreensão, à superação e à evolução, ou levar-nos-ão à vigília dos erros dos próximos. Portanto, é pacífico, muita gente disse coisas erradas. A doutora Marlene Nobre é um ser que foi encarnado, teve o seu processo evolutivo, terá dito coisas certas e terá dito coisas erradas. É perfeitamente como todos nós. pacífico, porque só Deus não erra. Todos nós erramos. Agora, dela nós poderemos aproveitar como de qualquer outro ser. O bem ou o mal, as trevas ou a luz. E consoante aquilo é que nos Exatamente. naquilo que ela realmente, pronto, neste caso falou, não se veio a verificar, pronto, não foi certo, mas temos que nos focar em tanta coisa que ela Claro. disse certa, correta, que se veio a verificar que era correta, outras que vêm de encontro àquilo que os espíritos manifestam nas reuniões mediúnicas e cabe a cada um de nós escolher aquilo em que nos queremos focar, no que está certo ou no que está errado. De qualquer das formas, este tipo de questão é muito boa e nós agradecemos, porque assim nós podemos recolocar-nos Exatamente. e aprendermos a pensar. Portanto, vai depender do nosso foco. Aliás, toda a nossa postura na vida depende não do que nos acontece ou do que se passa no mundo, mas da forma como nós analisamos o mundo, as pessoas à nossa volta e qual o prisma com o qual o queremos enfrentar e abraçar. Agora vamos ver, temos aqui o Aldo, que nos envolve na sua luz. Muito obrigada. Para si também. E obrigada também ao Arthur Obrigada pela sua, a e todos. obrigada também ao Arthur pela sua participação. Exatamente. Então, aqui estava... Querias dizer alguma coisa? O João Eduardo queria dizer qualquer coisa. Já? Em parte, porque quando se ouve falar do meio espírita em datas disto e daquilo, Sim, nós temos que nos focar qual é a importância que uma data tem. claro. Quando nós temos que fazer o nosso burilamento. Sim. Não é? Isso é que é mais importante do que estar à espera de uma data que aconteça isto ou aquilo. E não E tem a nós ver. modificamos as datas todos os dias com as Exatamente. nossas atitudes. Boas, Precisamente. com o nosso livre-arbítrio. Em cada escolha, estamos a avançar ou a impedir o avanço. Portanto, Assim como não dá para também, dizer que é nada. como também havia quem dissesse que o mundo de regeneração chegaria em 2050. Aquilo que nós sabemos é que acontecerá no terceiro milénio, ou seja, do ano 2000 em diante, não é? 2001 em diante. Agora, apontarem para 2050 é uma hipótese, pronto, mas disseram 2050 como podiam ter dito 2500. E foi Chico. O Chico sabe aqui, né, que Exato. falou essa data, ou mesmo pode acontecer. Exatamente. Claro. Ela falou que isso pode mudar. Pode, Isso exatamente. muda. Nós somos Nada todos é. seres em evolução, em aprendizagem. Todos acertamos e todos erramos. Mas será que ela também que podia ser em 2019, mas houve que Nossa, foi já. Houve uma moratória, digamos assim. Não é nada exato. Claro que não. Não pode ser exato.
Mas isso, Nunca pode. mas isso é a opinião dos espíritas, Claro. ver a doutrina Claro que espírita sim. pela universalidade. Isso mesmo, o João também diz, realmente, pronto, é uma opinião de alguém que é espírita, se bem, mas temos que consultar os livros, daí a importância de se consultar os livros da codificação. Em caso de dúvidas, é aquilo que nós aprendemos e que eu aprendi logo no início de estudar a doutrina espírita. Em caso de dúvida, Allan Kardec. Vamos aos livros, vamos ao livro dos Espíritos, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, vamos às obras da codificação. E são essas que nos servem de referência. As outras, tendo a sua importância, são obras complementares, mas não suplementares. Portanto, complementam a obra de Allan Kardec, mas não a substituem. Portanto, é sempre bom, em caso de dúvida, Allan Kardec. Aqui um exemplo. Olhem, aqui um exemplo que é assim. Nós estamos sempre a dizer que o planeta Terra, na fase seguinte evolutiva, vai passar para o mundo de regeneração. Mas se houver um senhor que vai dar ao botão, esqueçam o planeta Terra a passar para o mundo de regeneração. Portanto, nós estamos a falar de escolhas, estamos a falar de previsões, está tudo em aberto. Em termos normais e em termos de leis divinas e de evolução, está previsto passar para o mundo de regeneração. Mas andamos aí em pontas dos pés, com muito cuidado, porque andam a acontecer muitas situações perigosas. Portanto, nada é estanque. Nada é estanque. Vamos unir-nos, aprender em conjunto e auxiliar para que o planeta realmente passe para o mundo de regeneração. Isso é que é importante. Mas também os espíritos, alguns também dizem que quando isso acontecer, vai haver um número muito menor de espíritos encarnados do que os que existem agora. Logo, é necessário que se faça uma grande desencarnação dos espíritos atualmente na Terra, que neste momento somos 7 mil milhões e meio, creio eu, mas que nessa altura, dado esta substituição, portanto, estas catástrofes coletivas ou individuais, ou ainda aquelas que estarão para vir, que nós não sabemos, vão provocar uma eliminação de muitos dos desencarnados e aqueles que vierem a substituir esses desencarnados ficarão também, por acaso esta revista também fala nisso, serão num número muito inferior ao atual. Portanto, a quantidade é menor, mas a qualidade é maior. Portanto, e nós, para apanharmos essa oportunidade, apanharmos esse barco, temos que nos livrar, temos que nos corrigir, porque senão nós também não vamos conseguir lá chegar. E nem é por sermos claro, porque nós... Tem a ver com as ações no bem. Nós construímos o nosso futuro e todos em conjunto constituem o futuro do planeta Terra. O futuro da sociedade e o futuro do planeta Terra. O planeta Terra será aquilo que os seres que o habitam sejam. Portanto, quer agora, quer no futuro, o planeta será aquilo que os homens, que os seres humanos são e venham a ser. E tem aqueles até que podem evoluir, mas eles resolverem vir de novo no planeta de provas e expiações como auxiliar. Já pensou? Minha filha fica, o que eu vou fazer? Tá bom. Vou lá jogar de novo. Não, vou embora. Né? Olha, eu se pudesse ia e já não voltava. Isso é que eu queria. Não dá. Mas não dá. A gente não está perfeito ainda. Não. É isso, é isso. Já vai voltar muitas vezes. Pois, até chegar à perfeição, todos nós temos ainda muitas encarnações para passar. Muitas encarnações para passar. Eu estava lá a perturbar os outros que evoluíam, tinham vindo e indo. Claro. Então, o que é que queria fazer lá? Estar a ficar retrógrada. Isto é sinal que os cursos básicos, os estudos, as palestras, os livros, as nossas partilhas estão a surtir efeito. Porque sabemos as matérias e depois sabemos aplicá-las no dia a dia. Quando conseguimos. Pronto. Esforçamo-nos para. Lá está, o bom espírita não é aquele que é melhor que os outros, porque ainda não conseguiu. É aquele que tenta ser melhor a ele próprio, de um dia para o outro. Tenta ser hoje melhor do que foi ontem e tenta ser melhor amanhã do que é hoje e tentar pôr em prática
os bons ensinamentos que a doutrina espírita nos dá. Esforçar-se para, não quer dizer que o faça. Pelo Ou menos mesmo era tenta. saber fazer. Se não tentarmos, Claro. não conseguimos. Ainda lá você fez Claro. aqui, meu Deus, Exato. mas nós estamos aqui com isso. Eu acho que isto estava era preparado para um debate agora. Não era para a Estava, situação de perguntas exato. e respostas, era mais debate. Era mais um Se debate. calhar nós vamos continuar aqui, que está tudo cheio de vontade, mas vamos despedir aí de casa. Queres fazer a tua precinha da semana? Nunca mais levanto para vir aqui dar a estão a ver no que dá, então vá. Então vá, terminamos então. Fizemos por terminar esta conversa que ainda bem que há esta partilha, há esta conversa, há este suscitar de dúvidas para em conjunto tentarmos encontrar respostas e soluções dentro das nossas possibilidades. Ainda bem que isso acontece. E então agora vamos, como habitualmente, terminar com uma precinha de encerramento, que eu convido aqui a minha filhota a fazer a prece de encerramento. Ok, olhem amigos, vamos então cerrar os olhos, acalmar os nossos corações e neste ambiente de envolvimento entre amigos que procuram aprender cada vez mais dentro do acerto e do erro, das falhas, das aprendizagens, das correções, de toda esta informação, todo este conhecimento que esclarece e consola que o Espiritismo nos oferece. Vamos aproveitar para agradecer a Deus por nos encontrarmos aqui a viver estes tempos de últimas oportunidades de correção. Estes tempos em que vamos aprender a olhar para dentro ao invés de olharmos para fora na correção do próximo. Agradecemos por podermos participar dando o nosso pequeno contributo na qualidade de imperfeitos, mas perfectíveis, tal como nós próprios agora aproveitamos as crianças nas pequenas tarefas no ensaio da vida. Agradecemos-te, Pai, pois, por estas bênçãos de luzes da presente encarnação, que para cada um de nós é a oferta maravilhosa na nossa senda evolutiva. Que saibamos aprender cada vez mais pelo esclarecimento e pelo amor. Que nos afastemos da necessidade da dor causada por nós a outrem, das dores causadas por responsabilidade, vamos dizer assim. Quantas vezes nós próprios temos dores únicas, sofridas em nós, por nós, e que importa aprendermos a libertar-nos delas. Então, que a presente encarnação para nós que nos encontramos aqui, do lado físico da vida, seja profícua na autocorreção, na autoanálise e na evolução individual. Pois no fundo, Deus, nós sabemos que toda a tua intenção é de um amor coletivo, é do crescimento, é da união e é da fraternidade, como Jesus sempre nos informou. Que consigamos em conjunto aprender e superar, que nos abramos ao conhecimento onde o encontrarmos dentro das nossas buscas. Para nós aqui presentes é na Casa Espírita. Mas para qualquer outro irmão que a encontre em qualquer outro lugar, se for a sua resposta, aquilo que o direciona para o bem, para a caridade na prática do bem, no benefício a si e ao próximo, que a busque, que a ponha em prática, diariamente. Quando todos nós o fizermos, aonde estivermos, já na presente encarnação, aí, Pai, certamente ascenderemos todos nós para um planeta e um mundo de regeneração. Por agora, aceitamos todo o amparo e auxílio que nos seja
oferecido por vós aí do alto, assim como por aqueles com os quais caminhamos em conjunto, que imperfeitos como nós, nos oferecem melhorias nas nossas diferenças, aproveitando-nos para nos complementarmos. Pedimos ainda a capacidade de conseguirmos fazer este trajeto, retirando sempre o bem, retirando as lições, recolhendo as aprendizagens e auxiliando para que todos consigam também fazer o seu percurso de luz na fase em que se encontram, assim como aqueles que estão tão acima de nós o fazem constantemente por nós. Muito obrigada. Pedimos paz para o planeta Terra e paz nos nossos corações. Muito obrigada. Despedimos-nos de todos até à próxima semana. E pronto, amigos, para a semana há mais e é sempre diferente na Casa Espírita. Sozinho.